Olá, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Professor JB Júnior. Aqui você encontra vídeos com temas 40+, 30+, e claro, muita saudade de tempos que não virão mais. Sim, isso mesmo, aqueles tempos legais das décadas de 80 e 90 especialmente. Bom, você está ouvindo essa música de fundo? Eita, pois é, chega da água nos olhos e um aperto no coração. Então vai o convite. Vamos ter saudades? Vamos sim, mas antes a nossa vinheta. Você já reparou como existem alguns jogos que não envelhecem e outros que ficam gravados na nossa memória e fica para sempre? Basta ouvir os primeiros segundos da trilha sonora, enxergar uma tela inicial ou escutar alguém dizer o nome do jogo e bufo! E imediatamente nós somos transportados para outra época, a época em que éramos crianças, adolescentes, uma época em que as tardes pareciam infinitas, não tínhamos boletos para pagar, filhos chamando a gente, em que o maior compromisso do dia era terminar a lição da escola para correr até a sala e ligar o videogame. Uma época em que a televisão de tubo demorava alguns segundos para acender, arrepiava os cabelinhos do braço, a TV nem tinha controle, aí girava aquele botão da TV que parecia um tiro. No console do videogame o cartucho precisava de um sopro. Mesmo que hoje a gente saiba que aquilo não adiantava muito, botar baba no cartucho, mas funcionava. Tempo em que reunir os amigos em casa era o verdadeiro modo multiplayer. Se você viveu esses anos, provavelmente passou por isso. E entre tantos clássicos daquela geração, poucos conseguem despertar tanta nostalgia quanto o Streets of Rage, a briga de rua. Caramba, que massa poder gravar um vídeo sobre isso. E não era apenas um jogo de luta, não. Era uma experiência, um update social, era um crescimento cognitivo, era como entrar em um filme de ação daqueles que a gente alugava lá na locadora para assistir no fim de semana, o tapezão, né? Enquanto se veste de Stallone, Arnold Schwarzenegger, eu nunca sei esse nome, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis enfrentavam criminosos nas telas do cinema, nós fazíamos praticamente a mesma coisa, só que segurando um controle do Mega Drive, 16-bit. E talvez seja exatamente por isso que, mais de 30 anos depois, Streets of Rage continua sendo lembrado com tanto carinho. E existe uma coisa por trás desse clássico que talvez você não tenha imaginado. Como é que ele nasceu? Quem eram de verdade os personagens Axel, Blaze e Adam? Porque até hoje milhares de fãs acreditam que Streets of Rage daria um filme absolutamente incrível. Bote o cinto de segurança, hoje nós vamos voltar no tempo. Prepare-se para caminhar novamente por aquelas ruas escuras, ouvir aquelas músicas inesquecíveis e descobrir curiosidades que tornam esse jogo ainda mais especial. Porque nostalgia é bom, nostalgia merece e começa agora. Bom pessoal, o ano era 91, o mundo dos videogames vivia uma verdadeira guerra. E quem ganhava nessa guerra? Nós, crianças, nós adolescentes da época. De um lado estava a Nintendo dominando o mercado com Mario, Zelda e tantos outros personagens coloridos que conquistavam crianças do mundo inteiro. Mas do outro lado vinha a Sega com uma proposta completamente diferente. Ela queria ser ousada, ela queria falar com a galera um pouco mais, os adolescentes. Queria conquistar um público que estava crescendo e que já não queria apenas salvar princesas ou coletar moedinhas. Era preciso criar um jogo que transmitisse atitude. Foi então que surgiu o Streets of Rage. Curiosamente, lá no Japão, ele nem tinha esse nome. Lá o nome foi lançado como Bare Knuckle, algo que poderia ser traduzido como punhos nus. Um nome simples, mas que representava perfeitamente a proposta. Resolver os problemas com as próprias mãos. E isso fazia todo sentido, porque aquele não era um mundo de fantasia. Não tinha dragões, não tinha castelos, não tinham princesas para salvar, nem monstros gigantes. Existia uma cidade decadente, escura, violenta, dominada pelo crime organizado. E convenhamos, isso parecia muito mais próximo da realidade dos filmes de ação, aqueles filmes que enchiam as locadoras naquela época. Bom, essa semelhança não era coincidência. Os criadores do jogo se inspiraram diretamente no cinema dos anos 80. Ao observar Streets of Rage hoje, é impossível não lembrar de filmes como Robocop, Robocop 2, Duro de Matar,
entre tantos outros clássicos que mostravam cidades tomadas pelo crime e heróis praticamente sozinhos contra organizações inteiras. A atmosfera era pesada, os becos eram escuros, as fábricas pareciam abandonadas, os bares estavam cheios de criminosos por todo lado. As ruas davam a sensação de que ninguém mais estava seguro. E foi justamente essa ambientação que tornou Briga de Rua, Streets of Rage, tão diferente de tudo que existia naquela época. Você não estava entrando em um reino mágico, não. Você estava entrando em uma cidade que precisava desesperadamente ser salva. E é aqui que entram nossos personagens, os nossos protagonistas, o pessoal do bom. Muita gente lembra do Axel, né? Apenas como aquele cara de camiseta branca. Mas existe uma história muito interessante por trás dele. Axel Stone era um policial, mas não um policial qualquer. Ele acreditava na justiça, acreditava que podia fazer diferença, mas com o passar do tempo ele percebeu que a própria polícia havia sido tomada pela corrupção. Os criminosos já não tinham medo da lei, a cidade estava completamente dominada pela organização de um homem chamado Mr. X. E sem enxergar outra saída, ele, Axel, abandona o distintivo, mas não abandona seus princípios. Ele decide enfrentar o crime por conta própria. E isso faz dele um personagem muito mais humano do que imaginávamos quando a gente era criança. Ah, cabra macho, né? Um cabra sozinho enfrentar todo mundo. Bom, ao lado dele estava Blaze. Durante muitos anos, a indústria dos videogames tratou personagens femininas apenas como alguém que precisava ser resgatada. Blaze rompeu completamente esse padrão. Ela não estava ali para ser salva, ela estava ali para salvar. Mulher, jovem, inteligente, ágil, corajosa e particularmente eu era apaixonado por ela. Ela era uma delícia, né, gente? Venhamos e convenhamos. Ela dominava artes marciais e enfrentava qualquer adversário sem demonstrar medo. Hoje, isso pode parecer comum, mas em 91 era algo extremamente inovador para os games. E havia também o nosso querido Adam, talvez o personagem mais subestimado da franquia. Adam era o mais forte fisicamente, era aquele personagem capaz de derrubar vários inimigos com poucos golpes. Infelizmente, ele desapareceu logo no início da sequência, sendo sequestrado pela organização criminosa. Mas isso abriria espaço para a chegada de um novo personagem que muitos aprenderiam a gostar, que é o Skate, o seu irmãozinho mais novo. Enquanto isso, nas sombras, alguém observava tudo. O vilão, o boss, o Mr. X. Ele era um dos vilões mais misteriosos da história dos videogames. Repare bem. Durante quase toda a aventura você apenas ouve falar dele. É como se ele fosse uma lenda, um fantasma. Todos obedecem às suas ordens, mas quase ninguém o vê. Essa construção do personagem era extremamente brilhante. Ela criava expectativa. Você queria descobrir quem era aquele homem capaz de controlar uma cidade inteira sem precisar aparecer. Quando finalmente chegava o confronto final, a sensação era de realmente estar enfrentando o cabeça, o cérebro de toda aquela organização criminosa. Mas existe outro personagem que merece tanto reconhecimento quanto Axel ou Blaze. E talvez até você nunca tenha pensado nele dessa forma. Eu estou falando da trilha sonora. Sim, porque poucas músicas marcaram tanto uma geração quanto aquelas compostas por Yuzo Koshiro. Na época, os chips de áudio dos videogames tinham inúmeras limitações. Mesmo assim, Koshiro conseguiu criar algo que parecia anos à frente do seu tempo. Enquanto outros jogos utilizavam melodias simples, Streets of Rage apresentava músicas inspiradas na música eletrônica, no house, no techno, que começava a dominar as pistas de dança no início da década de 90. Era algo tão inovador, tão maravilhoso que até hoje produtores musicais estudam essas composições. E o mais curioso, grande parte dessas músicas foi criada utilizando técnicas experimentais que praticamente levavam o Mega Drive ao limite da sua capacidade sonora, o som MIDI, né? Talvez por isso seja impossível esquecer aquela trilha. O começo é impressionante, arrepia. E cada fase, além do início, tinha sua personalidade própria. Cada música fazia você sentir que realmente estava caminhando pela cidade e caminhando juntos ao lado dos personagens, dos protagonistas. Mas aí veio o ano seguinte, veio 1992, e foi nesse momento que aconteceu algo raro na história dos videogames. A sequência conseguiu superar o primeiro em praticamente todos os aspectos. Streets of Rage 2 não apenas melhorou os gráficos, melhorou a jogabilidade, os personagens, os golpes, os cenários, os boss, a trilha sonora.
Tudo parecia maior, mais bonito, mais emocionante. E até hoje, muitos especialistas consideram Streets of Rage 2 o maior beat up já produzido. E, na minha opinião, claro, talvez eles tenham razão. Quem viveu aquela época dificilmente esquece a primeira vez que enfrentou aqueles chefes enormes, atravessou parques de diversões abandonados, elevadores lotados de inimigos ou caminhou por ruas iluminadas apenas pelos letreiros de neon. Era um espetáculo visual para quem estava acostumado com os videogames daquela geração. E o Streets of Rage era um jogo difícil, ele não era fácil, ele era, e às vezes injusto. Quem nunca perdeu todas as vidas praticamente na última fase? Quem nunca brigou para escolher o Axel primeiro? Essas pequenas lembranças são justamente o que transforma um jogo em memória afetiva. Nós não lembramos apenas das fases, nós lembramos das pessoas que estavam ao nosso lado, do irmão, do primo, do vizinho, do amigo da escola. Lembramos das risadas da nossa infância. E talvez seja exatamente por isso que, para mim, Streets of Rage nunca morreu. Mesmo quando a SEGA deixou a franquia adormecida por décadas, os fãs continuaram falando sobre isso, mantendo sempre viva a paixão que parecia impossível de apagar. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Como um universo tão rico ainda não ganhou um filme grande, de um diretor bom, de personagens bacanas? Pense comigo por alguns segundos. A cidade dominada pelo crime, 3 ex-policiais decididos a enfrentar uma organização criminosa praticamente invencível, gangues espalhados por toda parte, perseguições, lutas em bares, metrô, navios, fábricas, um vilão misterioso manipulando tudo nos bastidores. Se isso não parece um roteiro de cinema, eu sinceramente não sei mais o que parece. Vivemos uma época em que Sonic, Mario, Mortal Kombat, Fallout e Last of Us provaram que adaptações de videogames podem ser excelentes quando respeitam sua essência. O Streets of Rage reúne todos os elementos para seguir esse mesmo caminho. Talvez seja justamente esse amor que explique por que ela continua viva. Porque alguns jogos envelhecem, outros atravessam gerações. É isso, minha gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comenta. Deixa aí no comentário qual videogame você quer que eu faça um comentário, qual filme você quer que eu converse, certo? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.